só da farinha, dava para eu fazer 12 vezes 24 pães, era não? Beleza, vamos olhar os outros ingredientes, vamos lá. Olha agora para os ovos, são 6 ovos. Quantos eu tenho ao todo? 54 ovos. Pronto, 54 ovos é quantas vezes 6 ovos? Aí, se eu quero saber quantas vezes eu faço a operação inversa, a divisão. 54 dividido por 6, quanto é que dá? Então as minhas continhas são essas aqui, ó. 12 quilos de farinha é 12 vezes 1 quilo, que é o que eu preciso, tá certo? 54 ovos vão ser 9 vezes os 6 ovos que eu preciso. Faz sentido isso? 54 dividido por 6 dá 9. Então, 54 ovos são 9 vezes o que eu preciso, que são 6 ovos, beleza? E os 3,6 quilos de manteiga, só lembrando, 3,6 quilos, cada quilo são 1000 gramas, concordam? Cada 1 quilo são 1000 gramas. 3 quilos, 3.000 gramas. 3,6 quilos, 3.600 gramas. Quantos gramas eram necessários? Eram 200, não era? 3.600 dividido por 200. Corta os 2 zeros. 36 dividido por 2, 18. Então eu tenho 18 vezes mais manteiga do que o que eu preciso. Está claro isso? Então vamos lá. Para a farinha eu tenho 12 vezes o que eu preciso. Para os ovos eu tenho 9 vezes o que eu preciso. E para a manteiga eu tenho 18 vezes o que eu preciso. Aí eu pergunto para vocês: dá para eu fazer 18 vezes 24 pães? A manteiga, com a manteiga daria, não daria? A manteiga, só a manteiga daria para eu fazer 18 vezes o que eu preciso. Dava não? Mas a farinha não dava. Porque a farinha só dá para 12 vezes o que eu preciso. Tá legal? Então, dá para eu fazer então 12 vezes o que eu preciso? A manteiga dá para eu fazer 12 vezes o que eu preciso? Dá é para 18 vezes, não é não? A farinha dá para fazer 12 vezes o que eu preciso? A farinha dá. E a manteiga dá para fazer 12 vezes o que eu preciso? Não. A manteiga só tem 9 vezes, ó. Não é não? O ovo, foi mal, o ovo, desculpa, né? O ovo não dá, porque o ovo só tem 9 vezes o que eu preciso. Então vamos pegar pelo ovo, que é o que tem menos, né? O ovo, dá para eu fazer 9 vezes o que eu preciso? Dá. A farinha também dá para fazer 9 vezes o que eu preciso? Dá. E a manteiga dá para fazer 9 vezes o que eu preciso? Dá. Conclusão: qual é a quantidade mínima de pães que eu posso fazer? 9 vezes o que eu preciso, né? 9 vezes 24. Então a resposta é essa, ó. Como 1 quilo, 6 ovos e 200 gramas dá para fazer 24 pães, eu consigo fazer então 9 vezes isso. Porque eu vou tabelar pelos ovos, que é o que tem menos, né? Os ovos só consigo fazer 9 vezes os 24. Então pronto, a resposta seria essa. A quantidade de farinha foi multiplicada por 12, da manteiga por 18 e do ovo por 9. Como eu quero o mínimo, eu vou nivelar por baixo. Então eu tenho 9 vezes 24. 24 pães vezes 9. Então daria quanto? 216 pães. É claro que quando eu fizesse 216 pães, eu usaria todos os ovos que eu tenho, não é verdade? Mas sobraria farinha e sobraria manteiga, mas não teria mais os ovos para não poder fazer mais pães. Então o mínimo que eu posso fazer é quanto? 216 pães. Ficou claro, pessoal? O máximo que eu posso fazer é 216 pães, tá certo? O máximo que eu posso fazer. Por quê? Porque se eu for querer fazer mais do que isso, eu vou até ter farinha para isso, eu vou até ter manteiga para isso, mas não vou ter os ovos. Os ovos só dá para fazer 9 vezes 24. Então eu tenho que nivelar por baixo. Tá clara essa questão, pessoal? Então no máximo 216 pães. Facinho, essa daí. Show. Beleza. Vamos para outra. Essa quarta questão, ele diz assim, ó: quando estava viajando para o Chile, Jorge, por não ter uma calculadora disponível, tinha dificuldade em fazer a conversão dos preços dados em pesos chilenos para o valor correspondente em reais. À época, a cotação era de 196,50 pesos para cada real. Ou seja, um real precisava de quantos para eu comprar 196,5 pesos, eu gastava apenas R$1.
tá certo? Quer dizer, o peso é bem desvalorizado em relação ao real, beleza. Então vamos lá. Assinale entre as seguintes alternativas aquela que apresenta a regra que Jorge deveria usar para efetuar essa conversão com o menor erro, certo? Eu quero converter com o menor erro esses pesos em reais. Pessoal, a conta certa para essa conversão é, se são 196,5 pesos para cada R$1, certo? Eu tenho então que dividir por isso aí, 196,50. Por exemplo, eu tenho 196,50 pesos, dá quantos reais? 1. Se eu tiver o dobro disso, dá quantos reais? 2, né? Então o certo é eu fazer essa conversão. Grave isso. Para comprar 196 pesos, eu preciso de R$1, certo? Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual das opções é uma maneira prática dele fazer a conversão. Não é a conversão exata, mas a mais aproximada possível do que ele quer saber. Letra A, olha o que ele fala. Você vai ter que dividir o preço em pesos por 2. E no valor obtido, mover a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. O que ele falou aí, né? A letra B, dividir o preço em pesos por 5. E no valor obtido, mover a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Letra C, multiplicar o preço em pesos por 2, e no valor obtido, mover a vírgula 2 casas para a esquerda. Bem, ele deu várias informações. O que eu vou fazer? Essa questão é chata, porque eu tenho que ir opção por opção, fazendo todas essas contas e vendo no final qual é a que mais fica próximo da conversão correta. Qual é a conversão correta? 196,50 tem que dar R$1, beleza? Vamos fazer então a letra A, presta atenção. O que diz na letra A? Que eu tenho que dividir por 2. E aí pegar a vírgula, afastar 2 casas para a esquerda, não foi? Vou fazer isso, ó. Eu vou pegar 196,50, que é o total de peso, né? E vou dividir por 2, tá certo? 196,50 dividido por 2, a metade de 196,50 vai dar 98, porque 98 mais 98 dá 196, tá? Vírgula 25, porque a metade de 50 centavos é 25. Pronto, ele mandou você dividir por 2 e mandou mais o quê, hein? Dividir por 2 e afastar a vírgula 2 casas para a esquerda. Se você afastar a vírgula 2 casas para a esquerda, vai ficar 0,9825. Ou seja, 196,50 pesos vai dar R$0,98. Pessoal, R$0,98 é quase R$1. É ou não? É quase R$1 ou não? Então essa conversão, ela não foi perfeita, porque era para ter dado R$1. Mas ela foi quase perfeita, não foi? Ela foi aproximada. Certo? Então ele quer saber lá as opções. Ele não quer qual é a opção perfeita, ele quer qual é a melhor conversão para ele, a que se aproxima mais do ideal. O ideal é que ele dividisse para poder ficar exatamente R$1. Aí ele usou um truque, dividir por 2 e afastar a vírgula 2 casas, tá certo? Beleza, né? Então vamos lá. A letra A está aí, não sei se a letra A é a melhor, eu sei que ela é boa, ficou perto de R$1. Vamos ver a letra B. A letra B ele mandou você dividir por 5. Então se você pegar 196,50 e dividir por 5, galera, cuidado, hein? Lá na hora da prova, você não vai ter o seu lindo amigo celular, que é a sua calculadora de bolso, né? Todo mundo dá uma continha por o celular e fala logo a conta, né? Lá tem, menino, lá tem não. Lá tem que fazer na mão essa conta. Então, treinar isso aí. Treinar as divisões com vírgula. Professor, como é que eu faço? Eu não me lembro mais como é que divide com a vírgula. Galera, tem uma coisinha chamada internet, ó, que serve para coisa boa também. Não serve só para procurar nessa porcaria não, né? Serve para procurar coisa boa. Se você colocar assim, ó, no velho Google, né? Como fazer divisão com vírgula, vai ter um monte de aula legal te mostrando passo a passo como é que tu faz isso, tá? Quem tá ainda com, quem não se lembra bem como é que faz isso, vá na internet e procure. No YouTube tem vários vídeos mostrando como é que faz isso aí. E não só isso, na internet tem vários vídeos mostrando todos os assuntos da matemática. Está colocando um assunto tal, função do primeiro grau, função do primeiro grau. Ele vai te direcionar para vários sites, tu vai localizar um legal. No nosso site, do Academia Enem, nós temos muitas aulas, fora as aulas aqui,
temos muitas aulas de matemática, porque nós filtramos tudo que é de site legal, que tem aula de matemática boa, a gente filtra lá. Então lá tem muita coisa boa para você também passar a semana brincando, né? Brincando de aprender, e não brincando só de estar fofocando no Facebook, né? Tá legal? Então procure ver isso aí. Então vamos lá. 196,50 dividido por 5 dá quanto? 39,5. Se você voltar duas casas com a vírgula, 0,39. Essa conversão foi horrível, porque o 196,50 deu só 39 centavos. Era para ter dado R$1, ó. Tá longe de ser boa essa daí, tá? Então vamos para outra. Letra C. A letra C mandou você multiplicar por 2 e voltar duas casas com a vírgula. Se você multiplicar por 2, vai dar 393. Se você voltar duas casas com a vírgula, 3,93. Então deu R$3,93. Está errado. Era para ter dado R$1. Está longe também de ser bom isso aí. A outra, mandou você multiplicar por 5 e voltar duas casas com a vírgula. Se você multiplicar por 5, vai dar 982. Se você voltar duas casas com a vírgula, R$9,80. Também não serve. Letra E. A que mais ficou legal, depois da letra A, foi a letra E. Ó. Ele manda você dividir por 2,5 e depois achar duas casas com a vírgula. Deu 0,78. Galera, em todos os casos, aqueles 196,50 pesos tinham que dar R$1. Qual foi a letra que mais se aproximou de R$1? A letra A. Então o correto é a letra A, tá bom? Cuidado nessa questão, ele não está pedindo para você procurar qual é a conversão perfeita. Está perguntando qual dos itens é o que melhor se aproxima do ideal. Por isso que é uma questão chata, uma questão que eu tenho que fazer todos os itens. Porque mesmo que eu achei que a letra A era boa, eu podia achar um melhor que a letra A, não podia? Se tivesse dado 0,99, seria melhor que a letra A. Então eu tenho que fazer todos, né? Fazendo a letra A e vendo que ela está próximo de 1, não é suficiente para eu marcar, tá bom? Então tem questões assim no Enem. Ele força você a analisar todos os itens e fazer o cálculo de todos os itens, para ver qual é o item correto. Joinha, pessoal? Tá boa essa daí então? Então letra A, 196, né? Dá 98 centavos e uns quebradinhos. Vamos ver aqui.